Som direto, Foley, BG, Hard Effects, Sound Effects, o que são todos esses sons e por que é tão importante entendê-los? Eu sou o cara do som, conhecido também como Ayrton Júnior, e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. Vamos entender o seguinte, tudo começa lá no departamento de captação, então esse áudio para depois ser pós-produzido, primeiramente ele tem que ser captado. Então, nessa equipe de som direto, nós teremos o técnico de som direto, que é o maior responsável por todos os acontecimentos durante a captação. Esse técnico de som direto, ele vai fazer leitura do roteiro, vai fazer análise técnica de locação para ver se é viável gravar naquele lugar. Se não for tão viável assim, quais seriam, por exemplo, os melhores microfones para escolher para evitar problemas. Ele vai também pensar na questão acústica, de repente levar mantas. Enfim, vai ficar ali com um gravador portátil para conseguir fazer uma captação com qualidade. Às vezes, quando há um orçamento melhor, esse técnico de som direto vai ter um assistente, um microfonista, que é aquela pessoa que fica com a vara de boom ajudando ali na hora do set. Então, geralmente, quando não há um orçamento, essa pessoa, o técnico de som direto, vai ser a mesma pessoa que vai ficar encarregado de ficar com a vara de boom e fazer o registro. Qual que é o problema disso? A gente geralmente não trabalha só com um único microfone, que seria, por exemplo, esse microfone direcional que fica na vara de boom. Muitas vezes, além desse microfone, nós utilizamos microfones de lapela. Então, se tiver um, dois, três ou mais atores na cena com microfone de lapela, vão ser mais canais para cuidar, além ali de ficar bem preocupado com a vara de boom, tornando um pouco mais complicado, mas na verdade isso é bem usual de acontecer. Então, é muito importante que já nessa etapa se dê bastante atenção para a gente conseguir um áudio com qualidade. Então, pense que se não tiver um técnico de som direto, uma boa alocação, uma boa escolha de microfones, pessoas trabalhando para que isso aconteça bem, o som vai ficar mais ou menos assim. Então agora eu não estou mais usando lapela, não estou mais usando um gravador, estou usando apenas o microfone da câmera. Bom, depois que esse áudio é captado, nós vamos para a parte de pós-produção. Então, na parte de pós-produção, nós podemos pensar a organização das equipes de três formas. A primeira é edição de diálogo, a segunda categoria é de efeitos e a terceira é de música. Vamos começar pela edição de diálogos. Geralmente, a pessoa que é responsável por esse setor vai ser o primeiro departamento, a primeira pessoa a ter contato com o material bruto que foi captado na etapa anterior que eu expliquei do som direto. Então, a função primordial vai ser tornar a fala inteligível, ou seja, a gente tem que conseguir ouvir bem e sem distração as falas, os diálogos, ou seja, essa pessoa, esse departamento vai tentar limpar ruídos que aconteceram, buzinas, latido de cachorro, sons de trânsito, enfim, tudo que puder de alguma forma intervir negativamente naquele material que nós estamos ouvindo. Esse material geralmente ele vem com bastante coisa, bastante som, além do diálogo, porque é impossível você só captar diálogo ali no set. Então, por mais que a função do som direto primordial seja também prestar bastante auxílio e atenção às vozes, não é assim que acontece, porque tem outros sons acontecendo no ambiente. Então, essa equipe vai tentar filtrar e deixar somente o diálogo. E aí, essa equipe vai passar plugins para remover ruídos e deixar o diálogo bem limpinho. Quando não é possível, por alguma questão técnica, deixar esse áudio inteligível e limpo, ele vai passar para o departamento de dublagem, que significa em inglês Automated Dialogue Replace, por isso que a gente usa essa sigla, ADR, mas pode ser entendido como dublagem. Nesse setor vai ter um supervisor de ADR que vai direcionar o ator para fazer a dublagem. Por quê? O ator fez lá no set de filmagem, ali a interação, de repente com outro ator ou mesmo sozinho, e depois, passou-se um tempo, ele vai ter que ir lá para o estúdio para gravar, para regravar, no caso, uma fala. Então ele vai ter que buscar a entonação, o sentimento que foi utilizado ali na cena. Então esse supervisor vai fazer essa direção. Depois que esse áudio é captado, vai ter um editor que vai pegar esse áudio e vai deixar ele mais em sync com o original do vídeo, né, que foi captado na locação. Essa pessoa também vai fazer ajustes de timbre, porque se lá no set de filmagem foi utilizado
um tipo de microfone, a condição de acústica era uma, quando isso é gravado no estúdio vai mudar completamente. Então, essa pessoa vai ter que também tomar cuidado para deixar o mais próximo possível do som que veio lá do set, que veio lá do som direto. É importante dizer também, assim como uma questão de curiosidade, que hoje, assim, por exemplo, em grandes indústrias, como por exemplo em Hollywood, a maioria dos filmes são dublados. Boa parte dos sons que você vão ouvir, e eu não estou falando apenas do diálogo, eles são feitos em pós-produção. Então, até existe um profissional ali de som direto, mas ele já tem dentro do orçamento esse pensamento de que a gente vai fazer muita coisa de som na pós, inclusive as falas. Então, é o nível de perfeição assim, levado ao máximo. Aí, aqui no Brasil não é bem assim, a gente tem limitações de orçamento, então desde a equipe de som, que às vezes é uma pessoa que vai fazer todo o procedimento que eu expliquei, quando a gente chega nessa parte também vai ser mais ou menos assim. E aí, quando a gente tem então esse diálogo bem filtradinho, bem separadinho dos demais sons, o que vai acontecer? Vai ser normal que a gente perceba alguns buracos, porque se antes você tinha um trecho que foi captado do som direto assim nesse tamanho, mas a fala se resume a isso, e você só deixa isso, o que vai acontecer? Esse trecho aqui não vai ter som. Então vai começar a acontecer uns buracos. Você vai ter um trecho de diálogo aqui que o editor de diálogo separou. Mas aqui a cena continua, só que não tem, por exemplo, uma fala. Então vai ficar um buraco. Aí aqui o diálogo volta. Então, o que acontece? Na pós a gente também vai colocar diversos sons. Então agora a gente vai falar da categoria de efeitos. Dentre todas as categorias, essa costuma ser a maior categoria. E novamente falando, não é sempre que essa subdivisão significa que vai ter um profissional para cada subcategoria dessa de efeitos. Geralmente pode ser que uma pessoa faça tudo de efeitos, inclusive uma mesma pessoa faça efeitos e faça diálogo, mas vamos considerar que esse áudio do diálogo foi feito por um departamento, por uma pessoa, e chegou, por exemplo, no outro departamento, que é o departamento de effects. Então, a primeira subdivisão dessa categoria de effects é o Foley. Só um minutinho aqui. Bom, o Foley é basicamente isso que eu acabei de fazer. Talvez você tenha caído na pegadinha, mas não tem água nenhuma aqui no copo. E aí, quando esses sons são gravados, a gente geralmente pensa em três formas de captação de sons, que são os passos. Então, Foley, quando a gente geralmente fala, as pessoas já lembram, né, de regravar passos e tal, sim, porque isso é uma das coisas que mais se faz em Foley. Mas, além disso, a gente também tem os sons da roupa, e também os sons de objetos de cena, como por exemplo, pegar um copo, colocar na mesa, abrir uma porta. Então, quando a gente junta essas três camadas, a gente consegue dar mais profundidade e tornar aquele áudio que foi pós-produzido ainda mais real. Aí, continuando, nós temos o BG, ou chamado background, que são as ambiências. As ambiências costumam ser sons contínuos, então ela vai começar lá no início da cena e vai terminar no início da cena, não costuma ter interrupção. Então, para você entender melhor, eu vou ficar um pouco aqui em silêncio para você ouvir o som ambiente aqui da minha sala, do meu bairro, do lugar aqui onde eu moro. Bom, você também pode ter caído novamente numa pegadinha. Esses sons que eu coloquei são sons pós-produzidos. Na verdade, o som da minha sala é esse daqui. Tem até pessoas falando. Então, assim, o que a gente pode pensar? O BG ele tem uma função bem legal de cobrir, por exemplo, essas transições, esses buracos que tem entre os diálogos, já que ele é contínuo. Além disso, ele funciona muito bem diegeticamente, ou seja, de fazer com que o espectador acredite na narrativa, acredite no filme. Então, se eu coloco esses sons de natureza, por exemplo, aqui, você vai pensar, pô, ele mora num lugar cercado de árvores e tal. E, na verdade, eu estou na Grande São Paulo, né? Não é bem assim o som da minha vizinhança, apesar de geralmente ser bem tranquilo aqui onde eu moro, mas não é bem assim. Só que eu posso utilizar esses sons para reafirmar aquela diegese, aquela narrativa. Aí, a terceira categoria dentro do effects é o hard effects. Diferente, por exemplo, do Foley, o hard effects, eles são sons que são produzidos por máquinas, como por exemplo esse. Ou seja, não fui eu, o ser humano, que fui lá, peguei aquele objeto e fiz, através da minha interação com que aquele som existisse.
Esse som ele é produzido pela máquina. Então, o motor de carro, o motor de geladeira, isso não é da interação do homem com o meio, com o objeto. É um som que já existe na máquina. E aí, a última categoria é os Sound Effects. Então, o Sound Effects é, por exemplo, isso aqui. Viu a cartela? Quando eu coloquei essa cartela aqui no vídeo, você ouviu esse som. Esse som existe? Não, mas ele é muito utilizado, por exemplo, para esse tipo de situação. Sound Effects é bem usado para cartela, para sublinhar títulos, até mesmo para contribuir também com o Foley, para pontuar alguma coisa numa ação. Mas eles não são sons, vamos dizer, reais. Eles nem têm, na verdade, esse intuito. São sons que são pós-produzidos, geralmente pelo sound designer, que é uma figura aí que vai ter uma função de fazer o desenho de som de um filme, e aí a gente está trabalhando no campo subjetivo. Então, por exemplo, filme de terror é muito usado sound effects, muito usado mesmo. Por quê? Para a gente trazer diversas emoções para o público, nós temos que pensar em, de alguma forma, desestabilizar o público. Então a gente vai começar a colocar, sabe, aqueles sons meio estranhos, que não tem uma harmonia tão confortável assim, que são conflitantes. Isso vai causar uma estranheza para o público, consequentemente, junto, claro, com todas as outras áreas, como arte, fotografia, a gente vai trazer essa emoção para o público, mas é um som subjetivo. Esse som de medo, vamos dizer assim, ele não existe. Nós estamos construindo através desse som a narrativa. Então, terminada essa parte de effects, vocês viram como ela é grande e como é complexa e como, na verdade, se tiver uma pessoa só fazendo, como se torna mais difícil. A gente vai para o departamento de música. Essa categoria, ela pode ser um pouco mais simples no sentido de que, se você já tem uma música pronta, você coloca ali no seu filme no momento que você achar melhor e tá tudo certo. Só que quando existe uma composição original para um filme, vai existir a figura de um compositor. Então, o compositor vai conversar com o diretor e o diretor vai passar para essa pessoa, que no caso é o compositor, informações do que ele pensa naquela cena. Ah, eu preciso de uma música que retrate tal coisa, que passe tal sentimento. O compositor, com base nessas informações, vai compor uma música, vai pensar que instrumentos, que tonalidade ele deve construir a música, enfim, tem uma série de recursos pensados exclusivamente para a composição, que também é algo que precisaria ficar para um outro vídeo. Mas depois que a música é composta, se o compositor ele gravou, por exemplo, via MIDI, via teclado controlador e fez tudo in the box dentro do computador, pode ser que não precise, por exemplo, de músicos tocando aquela canção. Mas se o compositor ele tem, entre aspas, somente a função de compor, essa música vai precisar ser gravada por músicos. E aí vai começar a aumentar a quantidade de pessoas nessa categoria. Porque se envolver músicos, por exemplo, para tocar cordas, entre outros recursos, por exemplo, de orquestra, vai precisar de um maestro. E se tem tanta gente assim, vai precisar de um grande estúdio. E num grande estúdio vai ter que ter uma pessoa para gravar, que vai ser o técnico de som específico do estúdio. E depois essa música vai ter que ser mixada. Então, essa categoria, apesar de poder ser pequena, ela também, dependendo do orçamento, do que se espera da música, ela pode ser muito grande. Então, depois que a música, vamos supor, ela é gravada e ela é editada, no sentido de deixar tudo certinho no seu devido lugar, e mixada, vai ter uma pessoa dentro dessa categoria que vai ser o editor de música. Ele vai pensar como a música deve se encaixar dentro do filme. Então foi gravada uma música desse tamanho, mas talvez para aquela instância narrativa seja interessante somente o miolo da música. Agora, se for a música inteira, em que momento essa música deve entrar? Será que ela começa na cena anterior para suavizar um corte? Será que a música já entra no corte para realmente, por uma função narrativa, mostrar que teve um corte de cena? Então, a música ela vai ter um papel muito importante para a contribuição da narrativa. E esse editor, ele vai ter essa função de a entender o melhor momento e ajustar a música conforme o que está acontecendo ali na narrativa proposta por imagem, todas as outras categorias e também numa conversa que vai existir com o diretor do filme. Depois que nós passamos por todas as categorias, som direto, edição de diálogo, effects e músicas, nós vamos ter que organizar todos esses sons. Então, quem vai fazer isso vai ser o mixador, que vai estar
ligado ao sound designer, que nesse sentido aqui da minha explicação, eu quero colocar como uma espécie de diretor de som. O sound designer, ele vai ser então responsável por pensar, organizar e distribuir afazeres do começo ao fim de um projeto. Então, desde lá do som direto até essa parte aqui de mixagem, ele vai ser a pessoa que vai pensar o som do filme. Mas é importante dizer que muitas vezes também o sound designer, ele é associado à pessoa que faz a parte de effects. Mas vamos pensar nessa situação, então, com uma pessoa que pensa o todo do filme. Então, em contato com o mixador, eles vão pegar todos esses sons e vão não somente organizar, mas também ajustar a relação que existe entre cada um desses sons, entre cada uma dessas categorias. A quantidade de sons para uma cena, para um filme, é muito grande. Então você precisa ter bastante consciência, bastante planejamento para conseguir equilibrar tudo isso. Além, é claro, de entender que quando você está mixando, além de ajustar relação de volume, colocar efeitos, coisas do tipo, você também tem que pensar para que tipo de plataforma vai esse filme. Se for um Netflix, vai ser um padrão, se for para o YouTube, vai ser outro. Então vai ser necessário um processo de mixagem um pouco diferente de um para o outro, um processo de finalização, de masterização também. E além disso, se esse filme vai ser, por exemplo, dublado, vai ter uma outra versão de um outro país, é preciso que essas categorias que eu vim explicando, elas sejam bem organizadas, e isso é chamado de stems, para que a versão que vai ser dublada possa aproveitar esses sons. Então vamos pensar o seguinte, uma versão dublada, a gente recebe um filme, vamos supor, americano, então a gente vai colocar a versão em português. Só que a gente vai aproveitar, por exemplo, as ambiências, os foleys. Então, dentro da categoria de effects, a gente aproveita bastante coisa. Dentro da categoria de música, a mesma coisa. Não vai fazer muito sentido mudar. O que acontece de mudar a música é no caso de animação, que a gente vai ter, no caso, o mesmo arranjo, a mesma instrumentação, só que a voz que é gravada cantando vai ser no nosso idioma. Então, a gente geralmente dubla o que é voz, o que é diálogo. E aí a gente precisa da organização dessas outras camadas bem certinhas para que possa ser aproveitado e somente colocar a voz em cima. Então, basicamente, esse é o organograma da equipe de som, essa é a equipe. Então, se a gente entende isso, fica mais fácil para a gente se organizar e também para a gente começar a pensar o quanto o som é importante para uma obra de audiovisual, seja cinema, seja um vlog, enfim. O som está presente em quase tudo na nossa vida, então é importante a gente dar mais atenção para eles. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema dentro dessas categorias que eu falei, escreve aí nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação também, para que toda vez quando a gente publicar um vídeo, você fique sabendo aí que a gente publicou, das novidades que estão acontecendo aqui no canal. Eu sou o Ayrton Júnior e até uma próxima.